Olá, boa noite, un placer estar aquí, un minutinho porque ahora tenemos una cámara dupla, que es un... Ahí está. Hoy, Mónica, un placer tenerlas aquí, hoy Gabriela Berberian desde Argentina, Marcia, un placer tenerte aquí, vamos a dejar que vayan entrando en la live de hoy, que la verdad es todo un tema para las mujeres que hemos llegado a la menopausa, que hemos entrado en nuestro climaterio, que tantas veces brigamos con la balanza y ven, vamos a convidarla a nuestra nutricionista Juliana para que entre un minutinho só. Juliana, ya te mandé o convite. Aí está. Olá! Olá! Que prazer estar aqui hoje. Que prazer estar aqui contigo hoje, Juliana. Que gostoso falar sobre esse tema, né, Laura? Sí, además porque tenemos una audiencia realmente... Juliana, me gustaría que te presentes, pero también gustaría contar cómo eu llegué a você, por qué eu llegué a você y por qué ha tenido suceso en tan poco tiempo lo que estamos haciendo juntas. Que eu acho que esa es una cosa así muito, para mí, muito sorprendente, tá? Gostaria muito que te apresentes y después brevemente eu conto un poco mi experiencia y entramos ya en lo que es el método. Maravilha. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou nutricionista, tenho especialidade em nutrição funcional e esportiva. Hoje meu público é majoritariamente de mulheres, em todas as faixas etárias, né? Então, mulheres mais jovens que estão buscando aí desempenho no trabalho, querendo engravidar, e muitas mulheres no período da menopausa. Assim, eu tenho paixão em atender, até porque eu sinto na pele, né, o que todas elas sentem. Ainda não passei pela menopausa, mas já tenho, assim, já consigo ter uma boa noção do que me espera. Então, nada melhor do que me preparar para esse momento que todas nós, mulheres, iremos passar, cada uma da sua maneira. Bem, rapidamente teu currículum, que não é menor, Juliana, nos conta. Bom, eu sou formada na Universidade de São Camilo, me formei em 2011, depois saí da faculdade com muita vontade de trabalhar na área hospitalar, porque eu já tinha como objetivo trabalhar em consultório, mas eu achava que me faltava a experiência. Eu queria, então, atender todos os públicos, ter contato com todas as patologias, doenças, para que eu pudesse atender aquele meu paciente quando chegasse no meu consultório da melhor maneira possível. E foi incrível, eu tive experiências maravilhosas que realmente me acrescentaram demais. Trabalhei em 2 hospitais aqui de São Paulo, 2 grandes hospitais, foram experiências muito boas, enriquecedoras. E fiz uma pós-graduação nessa área para me aprofundar ainda mais, fiz alguns cursos também nesse período e saí de lá com muita vontade, depois, né, dessa experiência hospitalar, de atender pessoas que buscavam mais saúde, justamente para não chegar no ponto daqueles pacientes que ficavam internados, muitas vezes na UTI, com uma patologia aí mais grave. E eu acho que foi um caminho muito bacana esse que eu percorri. Comecei atendendo a domicílio, depois fui para a clínica, e lá na clínica que eu estou hoje, que é na Clínica Viveristanos, que a Maria Laura conhece muito bem, é uma clínica assim, que é um sonho de trabalhar, porque ali a gente consegue fazer a medicina, a nutrição, da maneira mais completa, mais individualizada, mais integrativa possível. A gente tem todas as especialidades médicas, desde dermatologista, endócrino, nutrólogo, nutricionista, cardiologista, enfim, todas as especialidades estão ali no mesmo lugar. Então, o paciente ele fica muito bem assistido. Ele sai, às vezes, da consulta da nutricionista, já passa no mesmo dia com o cardiologista ou com o ortopedista, já faz os exames todos ali na clínica, o que também facilita muito. Tem um espaço ainda da fisioterapia esportiva. Porque aí foi onde eu conheci. Você começou
Para Eu minha sou plateia pela Silvia, que também então vamos lá. conhece e sabe que sempre o tema dos quilos, da comida, da menopausa, isto de que durante muitos anos eu vivi contenida dentro de un sistema, dentro de un universo, más que tenía esta cosa de que desea de peso, no conseguía sostenerlo y voltaba a engordar. Eso era una cosa que para mí creaba mucha frustración, mucha, porque você faz el esfuerzo, llega, y después, ¿cómo hacer para mantener esto? Y cuando o ano pasado decidí que me iba a preparar para cumplir mis 60 años, que los cumplo en mayo, eu fiz toda uma série de coisas de planejamento de que iba a mudar de vida, iba a mudar de casa, me iba a desprender de las cosas que no quería. Y dentro de esas cosas entraba cómo hacía con ese cuerpo, con una doença autoinmune como la que yo tengo crónica, lidar con el peso y con la inflamación. Y yo quería buscar una otra mirada, yo quería buscar un otro olhar, Juliana. Eu não queria pensar balança, peso, parte estética. Eu queria pensar em como iba a conseguir ter uma melhor qualidade de vida a partir dos 60. Porque para os 50 também me preparei. E hoje eu fico muito orgulhosa de dizer que vou cumprir 60 anos, porque creio que todas as que estamos aqui hemos feito um trabalho, Juliana, de conscientizar o que era a menopausa, conscientizar que hoy se puede vivir 30, 20 años más que antiguamente y que eso requiere un casamiento con tu salud. Una mañana estoy en el lugar en donde hago fisioterapia, porque, de nuevo, por mi parte autoinmune, yo tengo un cronograma muy cuidado de hacer fisioterapia y actividad física. Me dicen, María Laura, ¿vos no querría conocer a Juliana? Nos estamos con una propuesta de un programa, pero el objetivo no es emagrecer, el objetivo es hacer un proceso desinflamatorio. No, uno llega, la verdad, a la consulta, Juliana, muy no sé si la palabra es desconfiada, más cansada de que uno intenta, prueba, va, volta, emagrece, sube, desce. Bueno, cuando llegué y me deparé con esta forma de que iba a poder comer, porque iba a poder comer, y eu hoje falo, eu como hidrato de carbono, hubo todo un proceso, primero un periodo de detox de 3 días, después hubieron 15 días de un proceso desinflamatorio, y después fuimos incorporando alimentos. Y lo que más me ha sorprendido, que más que el número en la balanza, fue la masa magra, cómo está aumentando. Entonces, me gustaría que contaras en qué consiste todo esto. Porque no es mágica, está claro que no es mágica, ¿tá? Mas Tem a ver uma parece, questão né? química, uma questão biológica, mas também tem a ver com uma nova forma de vincular-se com a comida. E para mim isso hasta agora está sendo o mais relevante. Foi isso mesmo. Foi uma grata surpresa. E quando vocês têm uma evolução tão bacana, não só de composição corporal, mas para mim é muito importante o paciente estar se sentindo bem, com as queixas que ele me traz na primeira consulta. Então, ele voltar no retorno, alguma melhora dessas queixas, para mim é o mais importante, às vezes, muitas vezes mais do que a perda de peso ou a melhora da massa muscular. Porque quando você está se sentindo melhor, você consegue fazer as suas atividades do dia a dia também com mais intensidade. Como consequência, você vai ter um resultado melhor, seja o objetivo de perda de gordura, aumento de massa muscular. Mas na minha prática, Laura, eu atendo basicamente todos os meus pacientes, eles têm algum grau de inflamação e nem se dão conta. E durante a anamnese, eu consigo identificar qual que é a inflamação e como que essa inflamação desse paciente está se manifestando, porque para cada pessoa é diferente. Para alguns se desenvolve com uma doença crônica, com uma doença autoimune, quando essa inflamação ela já está há mais tempo ali, né? Já é uma inflamação prolongada por mais meses, anos, que seja. Para outros começa com inchaço, com uma retenção hídrica, com dores no corpo, uma imunidade baixa, intestino ruim. Então, tratar essa inflamação é o primeiro passo. E foi isso que a gente fez, com uma alimentação extremamente anti-inflamatória. Né? E a gente vai falar mais sobre essa alimentação ao longo. Transformou minha vida.
Ai, que bonitinha! Ela é minha paciente também. A Débora, ela veio com uma dor crônica, articular, e que impossibilitava ela de fazer os exercícios, os treinos. E ela falou, nunca imaginei que essa dor ia passar tão rápido, e foi realmente maravilhoso. Ela já eliminou 16 quilos, a Débora. Wow, wow. Mas conta un poco cómo es el criterio. Por ejemplo, cuando yo llegué, recibí el primer plan, esa cosa de acordar, de rasparse la lengua. Cuenta todo el proceso. Porque eu É acho uma coisa complexo, né? É complexo. Então, assim, o objetivo, né, desse projeto que eu desenvolvi, que realmente é um projeto que tem uma duração de 3 meses, pelo menos, que é um tempo suficiente para a gente conseguir ver uma melhora, tanto nos sintomas como nos exames laboratoriais, né, que a gente também avalia através do PCR, através da insulina, colesterol e por aí vai. Então, tem algumas rotinas, né, que eu aprendi aí com os cursos, com a minha pós-graduação em nutrição funcional. O que a gente precisa? Primeiro, a gente precisa eliminar as toxinas do nosso corpo de maneira eficiente. Então, a raspagem da língua que você citou agora é uma das formas da gente eliminar essas toxinas assim que a gente acorda. Porque quando a gente dorme, essas bactérias, elas tendem a se acumular na nossa língua. Então, se você acordar e colocar a sua língua para fora, vai perceber que ela está meio esbranquiçada, às vezes amarelada, dependendo do seu padrão alimentar e do acúmulo dessas bactérias. Então, já ajudar a retirar. E esse plano alimentar, ele também ajuda muito na saúde do nosso intestino, né? Então, é para favorecer o bom funcionamento do intestino, que é uma outra maneira da gente eliminar essas toxinas. Então, uma paciente que tem um intestino mais ressecado, mais preso, com certeza ela vai ter um grau de inflamação, porque ela está segurando toxinas, às vezes 2, 3 dias. Tem paciente que fica sem ir ao banheiro 7 dias. É muita coisa. Isso com certeza vai prejudicar a saúde dela. E aí nós incluímos todos aqueles alimentos que têm uma ação mais antioxidante e anti-inflamatória, né? Então, em cada consulta, eu sempre vou explicando um pouquinho. Como shot del suco de limón con las 15 gotas de propóleo. Después, cuando uno ya pasó otra fase, ya entra con la glutamina dentro desse shot de manhã. Eu acho que lo faz muito levadeiro. O whey, para aqueles que nos gusta comer alguma coisa doce, entonces você tem o whey de mitad de manhã, cuando es en la de los 15 días de desinflamación de inicio. Después você lo puede tener en la tarde. Você sugiere barras de proteína. Eu vou contando isto porque eu acho, para mim, uma das grandes coisas, eu gosto de doce. E para mim, en las dietas muito restrictivas, después de 15, 20 días, a compulsión era por 12. Entonces, para mí un grande desafío era cómo iba a hacer para que esto no aconteciera y cómo esto me fue satisfacendo a fruta que vos agregó a la noche con un poquillo de chocolate en pó. Cuenta un poco cómo es ese programa y qué acontece. Vamos lá, então. Ele parece, às vezes, para quem vê o cardápio, né, pode parecer uma coisa simples, ou não entender muito o porquê de cada alimento, de cada ingrediente, mas tudo é totalmente calculado. Mas Congelou. a razão, Aí voltou. A razão de ter colocado cada alimento. Então, vamos começar pelo período da manhã, tá? Isso é no seu caso, Laura. Para cada paciente, por mais que seja uma estratégia anti-inflamatória, eu vou individualizar de acordo com o objetivo. Então, no seu caso, eu levei em consideração o momento de vida que você está vivendo, que é o momento da menopausa, as suas doenças crônicas, autoimunes, né? Então, o foco era muito a sua saúde intestinal, por conta, né, do Crohn, enfim. Para cada paciente, eu vou individualizar nesse sentido. Começar o dia raspando a língua, isso é ótimo para todo mundo, a gente já falou. Depois disso, se hidratar, durante a noite de sono, a gente perde líquidos pela respiração, pela temperatura do corpo. Então, você começar o dia com um copão de água, antes de tomar aquele café preto ou de comer alguma coisa, é super importante. Isso também vai contribuir, se for uma água mais morninha ou temperatura ambiente, tanto para a digestão, para quem tem digestão mais lenta, quanto para o funcionamento do intestino, para pessoas que têm um intestino mais ressecado. Então, é uma outra estratégia legal. O shot, que muitas vezes a gente coloca pela manhã, pode ser um shot de própolis, de limão, de gengibre, aí tem vários ativos antioxidantes
Mas o shot nada mais é do que um veículo para a gente introduzir mais antioxidantes na sua alimentação de uma maneira natural. Às vezes a gente coloca cúrcuma, né? Essa cúrcuma poderia estar, por exemplo, sei lá, no ovinho mexido, ou numa preparação, numa refeição mesmo ao invés do shot? Claro que sim, né? Se a gente conseguir colocar mais vezes ao dia, melhor ainda, se o objetivo for esse. No horário do café da manhã, eu sempre priorizo ter uma boa quantidade de proteína, pensando em promoção da sua saciedade, para que você fique bem até o horário do almoço. Se a gente pensar no café da manhã do brasileiro, né, o café da manhã típico, é aquele pão na chapa e um café com leite, que é uma combinação super rica em carboidrato refinado. Quer dizer, aquilo não vai saciar nada. E provavelmente essa pessoa vai querer beliscar o dia inteiro. Então, colocar uma porção, às vezes, no café da manhã de ovos, ou um shake proteico, enfim, um smoothie, né? Uma receitinha ali com uma panquequinha de banana, que é uma delícia, que você já tem a proteína e o carboidrato, é uma excelente estratégia. Estou falando muito? Não, está falando muito. Eu vou pensando no meu dia a dia e o que vai acontecendo depois, o que acontece no almoço. Continua. Vamos muito programados com o nosso dia. Vai perguntando e interrompendo. Mas a ideia é ir por esse caminho. O horário do almoço, né? Então, também é um momento para a gente apostar aí nas fibras, nos vegetais, nas folhas, que são os principais alimentos que carregam as vitaminas e os nutrientes. Né? Melhor do que a gente tomar um monte de cápsulas de vitamina é se a gente conseguir suprir essas necessidades de maneira natural. Muitas vezes a gente não consegue, né? Mas o importante é fazer para que se chegue o mais próximo disso possível. Então, ter no prato pelo menos 3 opções de vegetais, uma porção de folhas, já é excelente, né? E como você viu no seu plano alimentar, tinha carboidrato no almoço, né? Tinha uma boa porção de proteína, quer dizer, não precisa tirar o carboidrato. O que a gente precisa é colocar nas quantidades certas e nos momentos certos do dia. Porque o que acontece? Explica quando falas colocar o carboidrato no momento certo. No horário do almoço, é um excelente momento para a gente colocar uma porção de carboidrato, já que a nossa digestão ela está mais ativa, até do período para a tarde para a noite. Se a gente pula esse carboidrato do almoço, muitas pessoas no consultório chegam falando assim, nossa, Ju, café da manhã eu faço jejum, ou eu como um pouquinho, o horário do almoço eu só como uma salada e um grelhado. Então, isso muitas vezes pode ser um tiro no pé. Por quê? Você restringiu muito no período da manhã e no horário do almoço, que, no geral, é quando a gente precisa de mais energia, porque a gente está mais ativo ali no nosso dia, e a nossa digestão também está mais ativa. Então, não tem problema colocar um pouquinho de carboidrato. Isso muitas vezes vai garantir mais saciedade ao longo do dia e um melhor humor. Né? Aí o que acontece com essa pessoa? Fala do humor, porque influencia sim, gente. É uma coisa impressionante. O cansancio e o humor. Porque o carboidrato, a gente sabe que é a nossa principal fonte de energia. O nosso corpo, ele se adapta. Quando a gente faz uma dieta cetogênica, né, que tira muito carboidrato, ele se adapta utilizando outras fontes de energia, como a gordura, mas aí é outra história, né? Mas a principal fonte de energia é o carboidrato. E o carboidrato, ele também ajuda na produção de serotonina, que é aquele neurotransmissor que nos traz o bem-estar. Né? Então, se você colocar um pouquinho de carboidrato no horário do almoço e até no lanche da tarde, você vai perceber que à noite você fica muito mais tranquila. Você não vai ficar com aquela fúria para comer doce, você não vai ficar com aquela fome louca e que vai desequilibrar todo o seu padrão alimentar. Então, geralmente, eu sempre deixo no horário do almoço, no lanche da tarde, a gente pode optar como fonte de carboidrato, inclusive, uma fruta. Eu gosto muito daquela combinação da panquequinha de banana para a tarde, porque além do carboidrato da banana e da aveia, né, a receita básica é banana, aveia, cacau e ovo. Né? Aí dá para fazer algumas mudanças. Mas por que essa combinação é tão perfeita para esse momento? Porque é uma combinação rica em alimentos que tem triptofano. O triptofano ele é um aminoácido que também aumenta a nossa produção natural de serotonina. Então a gente chega do fim da tarde para a noite mais tranquilo, sem aquela ansiedade, né, por comer compulsivamente que muitas vezes vem nesse horário. E não é uma receita muito calórica. Então não é porque tem uma banana ou porque tem um pouquinho de aveia que vai gerar ganho de peso. Fernanda, si tuviéramos que listar qué alimentos
desinflamatorios tenemos puntualmente para la mujer que está en la menopausa? Olha, essa pergunta é maravilhosa. E É. aí você vai me deixar louca, né? Porque eu tenho uma lista aqui de alimentos, mas vamos selecionar alguns, né? Uhum. Bom, alimentos bons, né? Pensando principalmente nos sintomas de menopausa. Cansaço, aumento dos fogachos, a falta de energia, oscilação de humor. Então, eu fiz até uma listinha aqui, ó. Vou dar uma colada aqui. Muito bem. Ó, um dos alimentos que eu gosto bastante é o farelo de aveia. Aveia. Por quê? Porque o farelo de aveia, ele tem várias funções nesse caso. Ele é fonte de vitamina do complexo B, que ele vai ajudar nessa questão de energia, de disposição. Ele é rico em fibras, que vai contribuir para a saúde intestinal. A gente sabe que tem essa oscilação também no intestino da mulher nesse período da menopausa. E como é rico em fibras, ele também vai ajudar na questão de saciedade e, como consequência, no controle do peso. Então, acho que a aveia é um alimento, além de tudo, muito versátil, que a gente pode utilizar tanto em receitas como ela pura mesmo. O abacate, as castanhas, mais que o abacate, as castanhas, que são ricas em ômega 3. A gente sabe que também nesse período da menopausa tem uma mudança no perfil lipídico, então geralmente tem um aumento do colesterol. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com alimentos ricos em gorduras saturadas, mas a gente deve sim consumir aqueles alimentos que têm gorduras mono e poliinsaturadas, como as castanhas. E elas também vão auxiliar um pouco no controle do estrógeno, né? Que a gente tem essa perda do hormônio durante a menstruação. Algumas mulheres conseguem fazer a reposição, então tem um certo controle dos sinais e sintomas, mas aquelas que não conseguem vão precisar, através da alimentação e da suplementação também. Então, as nuts, as castanhas, elas também entram com esse papel. Elas são Fernanda, ricas em você isoflavona. tirou a carne vermelha para mim, mas você deixou a carne branca, você deixou os peixes. Conta um pouco isso, porque eu acho que sempre há assim como um mito com a carne vermelha, mas realmente ela inflama. Eu posso confirmar que a diferença para mim foi até no rendimento de minha aula de academia e principalmente na rigidez matinal. Pois nada melhor do que a gente sentir na prática, né? Tudo que eu passo, Laura, para os meus pacientes, todas as dietas, eu já testei em mim. Então, eu sei exatamente o que cada uma sente, né? Mas claro que cada sintoma é individual. A carne vermelha, de uma maneira geral, ela tem um teor maior de gordura saturada, que não é uma gordura boa, né? Para a nossa saúde, especialmente a saúde cardiovascular. Nesse momento, como eu falei, a gente tem que ter ainda mais cuidado. E para algumas pessoas, ela também tem uma digestão mais lenta. E se isso atrapalhar essa questão digestiva e, como consequência, o funcionamento do seu intestino, essa inflamação que vai começar no intestino por conta desse alimento ali mais parado, de mais difícil de digestão, pode virar uma inflamação sistêmica também, né? Que é essa inflamação crônica que a gente fala. Então, esses são os dois principais motivos de evitar a carne vermelha. Não é que não pode comer, mas reduzir o consumo, dar preferência para outras fontes de proteína. A gente tem muitas fontes de proteína que às vezes não estão no nosso radar, porque a gente está habituado a comer sempre a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo aqui, meu, novamente, né? Eu fiz o meu teste de hipersensibilidade alimentar, que é um teste muito legal, que a gente consegue avaliar 216 tipos de alimentos que podem inflamar o nosso corpo. É um exame de sangue e ele é feito por IgG, né? Que é uma resposta imune tardia. Então, é diferente da alergia alimentar, que quando você come, você já sente os sintomas. Desses alimentos que a gente tem sensibilidade, os sintomas são tardios. Então, você vai sentir, às vezes, depois de uma semana. E aí fica muito difícil identificar. Eu estou falando isso porque no meu exame deu frango, que era um dos alimentos que eu comia basicamente todo dia. E aí eu falei, meu Deus, agora eu não vou comer mais nada. Porque eu não posso comer frango, que proteína que eu vou ter? Né? Ó o pensamento ali já, né, habituado a comer sempre a mesma coisa. E aí isso me abriu um leque de opções, porque eu passei a comer mais proteínas vegetais, comecei a comer mais tofu, mais peixes, que era uma coisa que eu já queria consumir mais e acabava não comendo tanto. Introduzir a carne vermelha um ou outro dia, mas quer dizer, no final das contas, a gente tem muitas opções proteicas aí para as principais refeições, que não sejam só carne vermelha, ou que não sejam só frango, enfim.
Eu tenho uma lista de perguntas, então eu já vou a começar porque eu acho que tem a ver com o tema que estamos neste momento conversando. Primeiro, como percibo se meu corpo está inflamado? Perguntou Georgia. Ótimo. Nosso corpo ele dá sinais o tempo todo. Quanto mais a gente se conhecer, mais rápido você identifica os sinais, tá? Eu vou listar aqui alguns sintomas clássicos de inflamação, mas a gente consegue tirar essa dúvida. Para a gente estar na dúvida, faz um check-up. Porque nos exames de sangue a gente tem alguns marcadores inflamatórios, tá? Mas sintomas muito típicos no nosso corpo de inflamação, muita fadiga, aquele cansaço que não passa. Se você dorme, continua exausto. Dificuldade de concentração. Sabe quando você vai fazer uma coisa e esquece, vai fazer outra, não tem foco. Muita retenção hídrica, quer dizer, tornozelo inchado, abdômen inchado, intestino irregular, passou mais de 2 dias sem ir no banheiro, provavelmente você está inflamado. Muitos gases ou distensão abdominal, dores no corpo. Tem gente que tem dores sempre. Sentir dor diariamente é sinal de inflamação. Lesão de repetição, às vezes atleta, né? Pode ter por algum desequilíbrio. Começa a treinar, tem uma lesão. Treina, outra lesão. Doenças crônicas. Essas doenças crônicas, elas já são um sinal de inflamação no teu corpo. Então, se você tem hipertensão, colesterol alto, diabetes, gordura no fígado, você está inflamado. Todos nós temos algum grauzinho de inflamação. O que a gente precisa? Tentar reduzi-la com o nosso estilo de vida. Fernanda, obesidade e inflamação vão da mão? Dão a mão. Muito. Todo paciente com sobrepeso ou obesidade é um paciente inflamado, tá? E isso não sou eu que estou falando. Isso são todos os estudos comprovando. Então, isso é um fato mesmo. Cris perguntou, o jejum intermitente, deixar o pâncreas descansar 12 horas, funciona? O jejum, esse jejum de 12 horas é um jejum natural que a gente fala, é um jejum fisiológico. Esse jejum você pode fazer todos os dias, é incrível, inclusive, tá? Um jejum que a gente considera maior, né, que acaba sendo um estresse maior para o nosso organismo, seria a partir de 14 horas. Aí não precisa fazer todos os dias, a gente pode intercalar. Você falou 2 vezes por semana, eu estou fazendo 2 vezes por semana. Mas o teu é de quantas horas? 16, né? 16. O meu é de 16. Esse é mais difícil. Esse tá bom 2 vezes. Mas a diferença é gritante, Juliana. Gritante. Para mim, eu principalmente, porque não foi número na balança, vou voltar a dizer, para mim foi a predisposição, a qualidade de sono, o rendimento na minha aula com Rodrigo, de atividade física. Isso é maravilhoso. E te diria que a cabeça parece que funciona diferente. Não me perguntes o quê. Eu senti mais foco. Foi um mês, né, Laura? Foi muito rápido. Né? Até por todo o histórico que você tinha me trazido em consulta, de realmente já ter tido várias tentativas, né? Algumas bem-sucedidas, outras frustrantes. Um mês com tantos benefícios, realmente foi muito legal. Foi muito bom. Bien. Nos perguntam... qual é a alimentação que mais inflama o organismo? E eu tenho uma lista também. Bora anotar aí, galera. Açúcar branco, já ó, risca da lista. Açúcar branco, aquele açúcar de adição, né, que a gente coloca às vezes no café, numa receita e coisa e tal. Farinha branca, farinha de trigo, essas farinhas mais refinadas também. Bebida alcoólica. A gente precisa tirar completamente? Se faz sentido na sua vida beber final de semana, algo assim, ok, mas saiba que isso vai inflamar o seu corpo. Então, você vai ter que equilibrar de outras maneiras. Quanto menos você beber, melhor. Tabaco, né, uso de medicamentos em excesso a longo prazo, isso também tende a inflamar. Claro, se tem a recomendação médica, você vai tomar, mas sempre com a prescrição, sempre acompanhado do seu médico. Aí já podemos vincular uma outra pergunta e é: a reposição hormonal incha, inflama? Se não estiver na dosagem correta, né? Hoje tem os hormônios bioidênticos, que é muito legal, porque são os hormônios, é como se fosse o hormônio que o seu corpo produz mesmo. E o médico, quando ele te acompanha, ele consegue colocar exatamente a quantidade que está te faltando. Por isso que é uma reposição, né?
É acrescentar aquilo que está faltando para você. Tem que ser algo muito individualizado. Talvez no início, até ele encontrar a dosagem certa, algumas mulheres tendem a reter um pouquinho de líquido por causa dessa falta de ajuste. Mas quando bem feito, não incha. Perfeito. Depois, quanto demora o corpo para desinflamar-se, Juliana? Olha, essa pergunta é difícil de responder, tá? Mas eu consigo ver na prática, através dos sinais e sintomas e pelos exames, que em 3 meses a gente já tem uma baita redução dessa inflamação. A gente já tem uma boa melhora. Normalmente, quando eu comecei, você me pediu um check-up e supongo que você lo vai repetir a los 3 meses para ver quais são os parâmetros. E gostaria que contara, Ju, todo lo que pediste en meus exámenes de vitaminas, de aminoácidos. Era uma lista así, porque ¿qué buscabas dentro de todos esos parámetros? Tudo. Explica. Então, isso é muito importante. Então, assim, o perfil de exames que eu peço, né, é um perfil para te olhar como um todo. Eu não quero ver só se a sua insulina, o seu açúcar no sangue está alto, ou se o colesterol está alto. Claro que isso é importante, mas eu quero ver como estão as suas vitaminas, porque às vezes esse cansaço não está associado só a um corpo inflamado, mas você está com ferro lá embaixo. E é isso que está te deixando cansada. Né? Tem mulheres que estão com ferro super baixo, chegam no consultório achando que tem depressão, porque não tem força para fazer nada, não tem energia. E aí no exame a gente consegue identificar e suplementar. Além disso, o que eu peço, que é bem importante, e que muitas pessoas nem têm o conhecimento, são os metais pesados. Chumbo, mercúrio e alumínio. Esses metais, eles também intoxicam o nosso corpo. E como que a gente tem contato com eles no nosso dia a dia? Putz, através de muitas coisas. Então, no caso do alumínio, utensílios que tenham alumínio, então enlatados, por exemplo, aquilo passa por o alimento. Comer uma vez no mês, uma vez na semana, no máximo, tudo bem. O duro é aquela pessoa que come todo dia uma coisa enlatada. Cápsula de café Nespresso, sabia? Que é de alumínio e aquilo também passa para o nosso organismo. E o nosso corpo ele não consegue lidar com esses metais pesados. Então, eles vão se acumulando no nosso corpo. E se estão em níveis elevados, eles acabam servindo como disruptores endócrinos. Isso quer dizer que eles vão atrapalhar a produção dos seus hormônios. Hormônio da tireoide, hormônios femininos. Isso vai causar uma bagunça, muitas vezes, pela cápsula de café que você está tomando, pelo desodorante. O que eu mais vejo que tem aumentado o alumínio é o uso dos desodorantes. Então, hoje a gente já encontra nas farmácias desodorantes sem alumínio, tem muitas opções. Então, já troquem o desodorante, dê uma olhada ali na composição de vocês se tem alumínio, mas a grande maioria tem. E mercúrio, peixes, às vezes contaminados, né, pelos mares, enfim. Chumbo, tinta de cabelo, no caso das mulheres, maquiagem. Caia Pacífico perguntou, a creatina incha? Essa dúvida é super frequente, né? O que a creatina faz? Ela é um aminoácido que o nosso corpo ele já produz, ela retarda a fadiga muscular, por isso que ela é tão indicada para o exercício físico, e ela também melhora a recuperação. Tem os estudos que mostram que ela também ajuda muito na saúde cognitiva, saúde do cérebro e saúde óssea. Ela causa um inchaço dentro do nosso músculo. Vamos lembrar que 70% do peso do nosso músculo é a água. Então, sempre que há um ganho de massa muscular, há um aumento de retenção hídrica dentro dos músculos, que é normal. Então, ela não incha. Né? Se você está se sentindo inchada em relação à circunferência abdominal, estou com a barriga inchada, é a alimentação, não é a creatina, não. Bem, Márcia deixou desodorante Roche, posee sin hidróxido de alumínio. Ok, já temos uma marca que nos recomenda alguém. Eu gostaria de voltar a algo que falaste no início, que foi o tema da saúde intestinal. Cada vez mais, Juliana, cérebro e intestino los tenemos vinculados, sabemos que en casos de depresión, en casos de oscilaciones de humor, todo está conectado, a tal punto que se considera que hoy el intestino es el segundo cerebro del cuerpo de cualquier ser humano. ¿Qué podemos traer desde un ángulo o desde un aspecto más natural, alimentar, para esse intestino que indiretamente alimenta o cérebro? Ótima pergunta, excelente. E é uma coisa que eu sempre reforço, né, nas consultas, do funcionamento. É comum as pessoas falarem, meu intestino funciona às vezes todo dia, então ele está ótimo. Isso não quer dizer nada. A gente precisa avaliar desde o formato das fezes, consistência,
odor, digestão, para a gente, de fato, saber se o nosso intestino está saudável. Nesse órgão vivem milhares de bactérias, de micro-organismos, que eles devem, né, viver ali em harmonia. Mas, às vezes, por uma razão que pode ser de alimentação, de estresse, de uso de um antibiótico, isso causa um desequilíbrio no nosso intestino. E aquelas bactérias que têm um efeito negativo, elas têm poder para crescer e se multiplicar. E aí isso vai causar um mar aí de problemas no nosso organismo, porque de fato o intestino ele tem relação com o nosso humor, ele tem produção de serotonina, por exemplo, ele tem uma relação direta com a nossa imunidade. Então, se o seu intestino está ruim, provavelmente você vai ter alguma queda de imunidade, alguma gripe, algo do tipo. E ele tem relação, inclusive, com a recuperação da nossa musculatura. Quando o intestino ele não está saudável, a gente tem um desequilíbrio, provavelmente você vai ficar mais dolorida depois do treino. Isso vai dificultar, inclusive, nessa questão. É nesse órgão onde a gente tem a absorção de todas as vitaminas e nutrientes. Então, o que adianta, às vezes, você está com uma alimentação legal, se seu intestino não está saudável e você não está absorvendo aquilo. Ou você faz uma baita suplementação de vitaminas em cápsula, só que você também não está absorvendo. Juliana, ¿se estudian las fezes? ¿Tenemos algún estudio, alguna cosa que nos ofrezca como para avaliar las fezes están falando que falta esto o falta aquilo o está... ¿Cuál es o parâmetro? Intestino. Você sabe que hoje a gente tem, inclusive, um exame, que ele é bem interessante, que é um exame de microbiota intestinal. É um exame de fezes que você faz e ele consegue identificar todos os tipos de bactérias que tem nesse intestino. Então, para paciente muito sintomático, às vezes a gente pede, porque com esse diagnóstico a gente consegue ver aquelas bactérias boas que estão em falta e aquelas bactérias ruins que estão em grande quantidade. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer um probiótico, né, que é quando a gente recoloca aquelas bactérias boas na dosagem certa, e uma alimentação também específica para reduzir aquelas bactérias ruins e para que as bactérias boas continuem crescendo e se multiplicando, né, que são as fibras prebióticas que a gente precisa consumir. Ele é maravilhoso. Temos lá na clínica também. E o outro que você fala que tiram para saber as alergias e as incompatibilidades, isso também é uma coisa que uno tampouco presta muita atenção. E há processos inflamatórios vinculados a processos alérgicos. É que assim, Laura, esses exames, né, os exames genéticos, por exemplo, exame de microbiota intestinal, exame de hipersensibilidade, são exames relativamente recentes. Então, às vezes, quem não está nesse meio da saúde não vai conhecer, né, se nunca tiver sido orientado a realizar um desses exames. Mas olha como a medicina e a tecnologia está avançada e, por conta disso, a gente consegue ter um tratamento cada vez melhor, mais individualizado e um resultado mais rápido. Esse outro exame que eu falei anteriormente é um exame que é tão simples, que é um furinho no dedo que a gente faz. Mas, através do nosso sangue, né, eles conseguem avaliar quais são aqueles alimentos que a gente tem uma hipersensibilidade. Ou seja, que se a gente consumir numa frequência grande, né, por exemplo, no frango, no meu caso, né, que deu uma hipersensibilidade grave. Quer dizer, se eu continuasse consumindo frango todo dia, isso ia deixar meu corpo inflamado. Então, apesar de eu usar as outras estratégias para desinflamar, eu estaria continuando inflamando o meu corpo sem perceber. Então, isso é muito interessante. Que seria interessante, además de la dieta desinflamatória, quem puder investigar para saber exatamente qué inflama y qué no inflama seu corpo, digamos que de una manera mucho más personalizada, porque normalmente, vamos a hacer otro razonamiento, Juliana, que para mí también es un grande diferencial. Você normalmente cuando va a emagrecer o quiere emagrecer, te da una dieta tipo. La dieta es así, tiene tantas calorías, você puede escolher esto, ok. Mas aquí estamos hablando de entrar dentro del cuerpo, ver cómo es tu genética, qué pasa con tu probiótica, qué pasa con tu parte alérgica, qué pasa con teu check-up geral, para que a nutricionista acomode ou faça essa construção
da dieta para teu corpo. Principalmente a mulher que está na menopausa, porque eu acho que é uma dieta diferente. Não é uma dieta comum só de baixas calorias, porque faltam outras coisas e, por outro lado, é um corpo que sente cansaço, sofre de insônia, tem oscilações de humor. Então, esse cuidado eu acho que é uma coisa um pouquinho mais personalizada, para decirlo de uma maneira. 100%. E é o que, assim, posso dizer que é o que me realiza. Eu quero ver o paciente como um todo. A nutrição, assim como todas as outras especialidades, avançou demais com o passar dos anos. E, assim, tenho cada vez mais certeza que eu escolhi a profissão certa, porque eu vejo que eu realmente faço diferença na vida das pessoas. Claro, que sempre com a colaboração do paciente, porque não adianta nada fazer esse monte de exames, passar a dieta e o paciente não seguir. A gente não vai ter evolução nenhuma. Então, assim, acho que talvez seja 50-50, ou talvez a responsabilidade seja até maior de vocês do que minha, de seguir aquilo no dia a dia, que eu sei que é desafiador, porque a gente tem uma rotina corrida, né? Porque a gente tem, enfim, as obrigações, às vezes, de preparar aquele alimento acaba sendo um desafio. Não foi nada complicado, Juliana. Además, la lista del supermercado, la lista de las barras, la lista de los whey, una cosa, y yo voy a agregar otra cosa, ¿tá? Es muito incómodo socialmente quando você está de regime e você é convidado e você tudo é não. Eu não posso isto, não posso aquilo, não posso isto. Essa possibilidade de que seja um plano alimentar em onde você consiga, em las cantidades lógicamente pactadas, poder comer, também te permite uma vida social um pouquinho mais activa, porque muitas vezes quando uma mulher entra em um regime, e se esse regime é muito rígido ou exigente, diz, olha, eu por el próximo mês não posso sair a jantar fora, não posso fazer isto, não posso aquilo. Eu acho que isso também faz com que ela pueda cuidar-se e também participar de uma vida social. Perfeito, eu concordo. E é como eu te falei, Laura, todas as dietas eu testo em mim. Então, eu sei que o evento social é importante, eu sei que a gente quer estar presente ali com os amigos, sem ser aquela pessoa que não pode nada. Então, abrir uma ou outra brecha, né, e outra. Mais do que isso, ensinar vocês a fazer escolhas melhores é o segredo. Eu queria, né, depois no finalzinho, falar um pouquinho desse projeto que eu desenvolvi, que é o Desinflama Você, que algumas pessoas perguntaram aqui no exame, até para dizer o que engloba esse projeto, né? O projeto, ele é um projeto por 3 meses, como eu falei, é um período suficiente para a gente conseguir ver uma melhora dessa inflamação, né? Ver uma redução. Nesse projeto estão inclusas as consultas semanais comigo, porque, além de tudo, eu quero ficar no pé dos pacientes, justamente para dar esse incentivo, para a gente mudando o plano alimentar. Como eu tinha falado para a Laura, a melhor estratégia é aquela que a gente vai mudando de tempos em tempos, porque o nosso corpo ele acostuma com tudo. Semana a semana. Semana a semana. A comida, é uma coisa muito corpo a corpo. Exatamente, porque se a gente faz isso por 2, 3 meses seguidos, o corpo acostumou, você não tem o mesmo efeito. Então, a cada semana a gente tem uma nova consulta, exame de hipersensibilidade alimentar, o pessoal perguntou o nome, chama hipersensibilidade alimentar, aquele exame ali dos 216 tipos de alimentos que podem causar inflamação no nosso corpo, ele já está incluso nesse plano também. O que está incluso também é o acompanhamento do personal que a gente tem lá na clínica, que inclusive a Laura já treina com o Rodrigo, então ele faz. É maravilhoso, né? Mas ele, faz a gente... tema de saúde. Eu cheguei à clínica por um tema de fisioterapeuta. Eu cheguei por Mariana, de Mariana desse a Rodrigo, porque eles fazem um trabalho em conjunto. Depois passei por Rolf, que estive com Érica. E depois chega você. E, em realidade, eu fico muito feliz, Juliana, porque eu estou cuidando desde a saúde. Para mim, por exemplo, na atividade física, ter a supervisão da fisioterapeuta, para mim, fez toda a diferença. Toda. Quando eu, faz 10 dias atrás, levantei 16 quilos para uma pessoa com artrite, para mim, uma super conquista. E Rodrigo, bueno, não está agora. Estava Rodrigo e Miriam comigo no aula e eu me emocionei, me puse a chorar e dije, posso decirles algo? Todo se foi acomodando. Tudo se foi acomodando. Então, eu acho
que a mulher, além de sua relação com a imagem no espelho, além da parte estética, além de querer sentir-se jovem, também se tem que sentir saudável. Porque os anos vão a passar, Juliana, não tem como não passar. A menopausa, todas las vamos a vivir. Sea del norte, do sur, branca, preta, rica, pobre. Toda mulher vai passar, se está viva, por a menopausa. Então, que melhor que ir previniendo, ir preparándose desde este lugar, que es un lugar da saúde, tá? Para mí eso es muy importante. Muito. Para mí fiz un clique, porque antes era desde la restricción. Y muchas veces la restricción genera una presión y una reacción después que terminaba engordando. Porque traz aquela compulsão. Tudo que é proibido parece que dá mais vontade. Então, assim, a gente tem que entender que nada é proibido, mas tem escolhas melhores para a gente fazer, né? E, se possível, ir nessas escolhas. Eu li uma frase que eu achei muito legal, que é menopausa, né? Como o nome diz, pausa. É um momento de ter aquela pausa, mas não a pausa de que você tem que parar de fazer suas atividades e coisa e tal. É aquele momento de reflexão do que você quer mudar, né? O que você quer daqui para frente, que você ainda tem aí. As mulheres têm uma infinidade de tempo aí pela frente. Nós estamos vivendo cada vez mais. Então, é como você falou, todas iremos passar pela menopausa e viver mais muitos anos. É se cuidar, é continuar se cuidando como a gente sempre fez. Supongamos que alguém está fazendo a dieta desinflamatória e passou o final de semana de Páscoa, como te liguei e dije, olha, tuve feriado, aconteceu isto, e eu tive que voltar a minha semana de detox. Tranquila, sin estrés. Yo acho que también eso es un conforto. Saber que uno puede salir y puede voltar esa cosa de detox de cierta cantidad de días y la cosa rápidamente vuelta a entrar no esquema. Porque la sensación de descontrol, a gente no gusta sentirla. Y con la comida tem una cosa de no tener el control o sí tener el control. Entonces yo acho esa cosa de poder salir y voltar, para mí fue un conforto. No dejó, no tuvimos, a balanza no mostró absolutamente nada y rápidamente con ese proceso de voltar a el suco de mañana, conta un poquito dos sucos antes de que terminemos, porque también es importante, ¿qué pasa esos días de detox en el inicio? Que fue Vamos dar um spoiler aqui para o pessoal, né? Isso. Nesse plano do Desinflama, os 3 primeiros dias é uma alimentação de muito fácil digestão, né? Então a gente prioriza alimentos numa consistência mais pastosa, mais líquida, mas em momento nenhum para que você passe fome, para que tenha aquela super restrição. Pelo contrário, não se passa fome. Esse é o mais impressionante, né, Laura? Nesses 3 primeiros dias. Olha, eu treinei quase todos os dias. Pergunta Rodrigo. Eu normalmente treinava terça e quinta e eu treinei todos os dias às 8 da manhã. E treinei em jejum. Porque eu chegava para fazer em jejum, tá? Fazendo, e para mim foi fantástico. Super bem. Porque o seu corpo já está adaptado, isso é maravilhoso, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Mas a questão do suco de manhã era justamente pensando nessa consistência, né, dos 3 primeiros dias, que é uma consistência mais pastosa, mais líquida em algumas refeições, e colocar nesse suco o máximo de antioxidantes que nós pudermos, para dar aquela desinflamada, né, para dar aquela desinchada, justamente para quando a gente vem, às vezes, de um período desse, às vezes de um feriado, de férias. Então, é muito legal, vez ou outra, fazer esse detox dos 15 dias, que tem essa primeira etapa, né, que começa o dia com o suco, depois no horário do almoço são os legumes mais cozidos. Shot de limão com própolis. Depois toma o suco verde ou vermelho, tá? Tá fazendo mais que eu, gente. Depois, à meia-manhã, tem o whey e depois vem o almoço. Isso, aí tem o almoço. É isso mesmo. Então, assim, a gente coloca os antioxidantes de manhã, depois no meio da manhã, pensando naquela questão da saciedade, tem a proteína, né? Vale dizer que o whey, que eu recomendo, não é o whey do leite, então é o whey da proteína do colágeno, que tem uma digestão ainda mais facilitada e que vai contribuir, de uma certa maneira, para essa questão também de firmeza, elasticidade da pele, pensando mais em prevenção, né?
E aí, no horário do almoço, os legumes mais cozidinhos, mais refogados, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a gente não põe salada crua nesse primeiro momento, que é justamente para quebrar as fibras, para facilitar esse processo digestivo com a proteína, e assim vai até o final do dia, né? Onde tem mais uma proteína à tarde, à noite tem a sopinha, e aí fica bem. E nos 3 primeiros dias já tem uma redução do inchaço incrível, porque você está se hidratando muito, você está consumindo coisas leves, de baixa caloria, mas que dão essa sensação de saciedade, né? E tem todos os nutrientes que você precisa. ¿Por qué no le respondemos? Tuvimos la pregunta, ¿faz bem treinar en jejum? Conta el jejum para cuando alguien faz aeróbico, cuando es musculación, porque eso también tiene sus diferencias. É isso mesmo. É isso. Então, a estratégia, treinar em jejum, primeira coisa, né? Isso vai depender de cada pessoa. Nada tem uma regra de bolo. Tudo deve ser sempre individualizado. Então, uma maneira de você descobrir se funciona para você é testando, ver como é que você se sente. E eu oriento, se for fazer algum treino em jejum, que seja um treino aeróbico, né? Uma corrida, uma caminhada, uma dança, uma bike, algo assim. Porque vamos pensar qual que é a ideia de fazer o jejum, de fazer o exercício em jejum. É você acelerar a queima de gordura. Quando a gente fica um período sem se alimentar, a partir de 12 horas, acabam os estoques de glicogênio, que seria o carboidrato que a gente consumiu e não gastou. E ele fica estocado ali no nosso organismo, no fígado, nos músculos. Então, a partir de 12 horas, esses estoques começam a acabar. Nosso corpo precisa achar uma outra fonte de energia para fazer as funções básicas, desde batimentos cardíacos, respiração, atividades do dia a dia. Ele começa a queimar nossa gordura que a gente tem no corpo e transformar em corpos cetônicos, que é uma segunda fonte de energia. Inclusive, quem gosta muito é nosso cérebro. Por isso que muitas pessoas se sentem mais focadas, concentradas durante este período. Uma atividade aeróbica é uma atividade em que geralmente a gente tem um gasto calórico maior. Então, isso vai acelerar ainda mais essa perda de gordura. Numa atividade de musculação, você até pode fazer em jejum se você já está muito adaptado. Mas, para algumas pessoas, isso vai ser uma dificuldade para executar aquele exercício com a mesma força. Então, se você perceber que, no seu caso, quando você faz a musculação, você tem perda de força, você não consegue fazer o exercício com a mesma intensidade, para você não é interessante essa estratégia. Deixa para fazer o jejum quando você fizer atividade aeróbica. Bien, bien. Estamos quase no final. 3 tips para las personas que nos están escuchando de incorporar dentro de su día a día como para comenzar a pensar en un proceso desinflamatorio. Legal, ótimo. Primeiro, tomar mais água, e quanto mais de água? Pelo menos 35 ml por cada quilo de peso. Então, faça um cálculo aí de quanto cada um precisa ingerir de água no dia, né? Parece uma coisa tão básica, mas a maior parte das pessoas não toma nem 2 litros de água, e aí isso vai prejudicar a eliminação das toxinas. Segundo, elimine os excessos, avalie a sua alimentação, vê desses alimentos inflamatórios que a gente falou, o que faz muito parte da sua rotina. Tentar reduzindo, não precisa tirar de uma vez, mas se você conseguir reduzir um pouquinho a cada dia, no final de uma semana, de um mês, isso já vai ter uma grande melhora aí na sua saúde, na sua qualidade de vida. E a terceira dica é procure uma nutricionista para te ajudar nesse processo, que vai fazer toda a diferença. Me falta uma pergunta que me esqueci, ¿você considera que es necesario investir en alimentación orgánica? Olha, eu acho legal. Se você tem essa possibilidade, eu acho ótimo, sim, essa opção. Tem alguns alimentos, talvez não todos, né? Se você não tem todas as opções de vegetais, de frutas orgânicos, tem alguns que você pode dar prioridade, que são aqueles que os estudos mostram que tem mais agrotóxicos, né? Que são tomate, pimentão, abobrinha e berinjela. Então, esses alimentos, se você conseguir consumir orgânicos, é melhor. Porque são menos toxinas que você está colocando para dentro do seu corpo. Bien. Alguém perguntou, não corremos o risco de perder massa magra no jejum? O jejum por si só, ele não significa muita coisa, né? Nem que você vai perder peso. A gente precisa ver como é que está a sua janela alimentar. Então, a gente também precisa avaliar o que você está comendo no restante do seu dia, né? Então, se você
no caso da Laura, que está pulando algumas vezes o café da manhã, por exemplo, então ela fica com outras 3 refeições, almoço, lanche e jantar. O que a gente precisa para evitar que perca a massa muscular é fracionar a proteína nas demais refeições. Então, eu faço um cálculo de quanto cada pessoa precisa ingerir de proteínas por quilo de peso. E também ver se você está fazendo atividade física, né? Que é muito importante para manter uma boa massa muscular, principalmente exercício de força, musculação. Bien. Juliana, un placer tenerte aquí. Te vamos a Amei! convidar. Dá vontade de ficar aqui 3 horas falando. Eu sei, eu estou na tua consulta, eu já te conheço, mas eu acho que para uma primeira vez e para dar uma visão, digamos que geral do conceito, estuvimos muito bem. Fica já o convite para fazer uma outra live com coisas um pouco mais aprofundadas, porque eu acho que ainda falta muito para falar de isto. E muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a plateia que tivemos. Fica a live gravada assim. Quinta-feira, a partir das 6 da tarde, está no formato de podcast. Assim que também, se você está treinando, está caminhando, está na academia, pode escuchar a Juliana e a Maria Laura com esta primeira imersão em lo que é uma alimentação desinflamatória. ¿Sí? Laura, queria agradecer e deixar um presentinho aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Que eu desenvolvi um material, um resuminho de um material de alimentos que contribuem para os sintomas da menopausa. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse em receber esse material, é gratuito, me manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu encaminho esse material para vocês. Ótimo, ótimo, adorei. Senhores e senhoras, boa noite, muito obrigada por estar aqui e obrigada, Ju. Muito obrigada. Muito instrutiva a tua live e teu material. Hasta... Foi um prazer. A gente se vê na consulta. Arrasa até lá. Amanhã. Beijo a todos e hasta nossa próxima live. Estão perguntando qual é tu Insta, Ju. Eu vou escrever aqui meu Insta, tá? É Nutri _ Ju Santa Maria. Tem várias dicas legais lá, pessoal. Também em los stories, que agora vou poner a live, e aí já pongo teu Instagram para que elas te comiencem a seguir, ok? Combinado. Beijos. Gracias. Hasta la próxima. Boa noite a todos. Obrigada.